Versículo 1, conjuro que, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, e querendo fazer uma apresentação a Timóteo, conjurando Timóteo, que depois no versículo 2 a pregar a palavra e tudo, mas ele fala de um assunto, né, já conhecido, até mesmo por Timóteo, mas ele enriquece essa exortação falando do Senhor Jesus Cristo e do seu poder, da sua glória, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Uma revelação, né, que ele já tinha tido, tinha já comunicado, mas estava lembrando, né, resumindo, falando do poder de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. E julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, nós vemos que há pelo menos 1000 anos entre os vivos e os mortos. Isso é interessante porque em Mateus 25, 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E daí ele fala o motivo, né, o que vai justificar ou condenar, o motivo pelo qual serão justificados ou condenados, né, que no versículo 35, tive fome, desse-me de comer, e assim por diante. E no versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então nós temos aqui o julgamento de vivos. Ele está preparado, né, para julgar vivos e mortos. Talvez seja um pouco mal entendido essa passagem num aspecto, porque ele fala aqui que por as nações serão reunidas diante dele, no versículo 32. Mas aí ele fala, e apartará uns dos outros. Uns dos outros são pessoas. O Senhor não está julgando as nações aqui como julgando por nação. Por exemplo, Brasil vai tudo para o Lago de Fogo, são bodes. Estados Unidos são ovelhas. Ele não está dizendo, ele está de todas as nações, ele está separando os bodes das ovelhas. São pessoas, são indivíduos. E para a bênção, né, do reino ou para condenação. Então nós temos esse aspecto do julgamento dos vivos, que entrarão no reino do milênio. E depois nós vemos os vivos e os mortos. Os mortos serão julgados em Apocalipse. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós vemos aqui que está falando
exclusivamente de mortos. No versículo 13, bem claro, e deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, assim por diante. Então, nesse versículo, né, de 2 Timóteo 4, o Senhor está falando que o Senhor vai julgar vivos em um tempo e mortos em outro tempo. Esse versículo, ele está falando, conjuro-te, pois, diante do Deus que vai fazer isso. Que ele está dizendo, Deus do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar, isso é futuro. Porque o que ele vai chamar a atenção, isso aqui talvez, acreditamos que essa carta é a última carta que Paulo escreveu. Essas últimas palavras que ele escreveu nas epístolas que ele mandou para todos e que faz parte das Escrituras. E ele vai falar agora de uma situação que vai seguir a esse momento, que é os que professam ser cristãos não suportarão ouvir essa doutrina. Então ele conjura Timóteo, perante um Deus que no futuro vai julgar vivos e mortos. Ele não está falando aqui de igreja. Isso que o irmão estava falando é o milênio. A vinda do Senhor para o seu reino, e no final do reino, o trono branco. Então, durante o período dos 1000 anos, ele estará julgando os vivos com seus pecados. No final, quando terminar os 1000 anos, ele vai, no trono branco, julgar os mortos, os que já tinham morrido nesse período. Ele vai julgar, e todos os que não foram ressurretos na primeira ressurreição, que é o arrebatamento. No arrebatamento não se fala de julgamento. Nós não vamos ser arrebatados para ser julgados pelas nossas obras e pecados, porque isso Cristo já pagou. Nós seremos ressuscitados no arrebatamento para estarmos com o Senhor para sempre. Não há juízo aí. Então, o que ele está falando aqui ele está pedindo a Timóteo que, diz aqui, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de fazer isso no milênio, e que pregues agora, nesse momento, no período da graça, pregue a tempo, fora de tempo. Por quê? Porque agora o mal não está sendo julgado dia a dia, como será no milênio. Os vivos que estão praticando erros estão no nosso meio, estão tentando nos confundir. Então, como diz aqui, virá tempo, versículo 3, que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que significa isso? É que o homem, no futuro, para esse momento que Paulo está escrevendo, ele está falando, os homens, os que se professam cristãos, vão querer ter comichão nos ouvidos, não vão querer a sã doutrina, e vão ficar em volta de mestres que eles escolhem para ser seus mestres, para falar aquilo que eles querem ouvir. Porque os doutores que eles escolhem são os doutores que falem aquilo que eles querem ouvir. Eles não querem doutores que falem contra o que eles estão fazendo, porque são professantes e estão andando totalmente errados. E se esse doutor falar, olha, o que você está fazendo de acordo com a sua doutrina, você está errado, eu falo, não, esse homem eu não quero que fale mais aqui. Então é o que nós vemos hoje na cristandade professa. Se cercam de pastores, a maioria desses pastores estão limitados no que eles podem falar, porque se eles caírem em cima da igreja deles lá, da assembleia deles, para apontar o dedo do que eles estão fazendo de errado, ele fala, nós não queremos mais esse cara. Eles pegam e tiram ele e põem outro. Porque uma vez que é um negócio, é na realidade uma profissão, né, no sentido de, é um emprego, um pastor hoje é um empregado da assembleia. Quem paga ele é a assembleia. E se falar o que a assembleia não quer ouvir, vamos arrumar outro, que esse não serve para nós. É isso que está acontecendo, é isso que Paulo está falando que ia acontecer. E que é o que nós vemos hoje. Os homens se cercando de doutores, aqueles, entre aspas, né, doutores. Hoje nós vemos, por exemplo, homens com títulos. Doutor em divindade. O que significa isso?
que ele é o maior conhecedor de divindade do que os outros, porque ele estudou num seminário e fez uma tese, ou seja, é intelectual o negócio, né? Só aprende a verdade, aprende a religião intelectualmente. São processos de pensamento em que eles vão falar aquilo que os ouvintes querem ouvir. Que se eles falarem diferente, eles estão arriscando o próprio emprego. Infelizmente, era isso que ia acontecer, que Paulo exorta aqui, a que Timóteo pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Não é só exortar, muita gente só quer exortar o irmão, mas sem doutrina. Nós temos que exortar com longanimidade, ou seja, com paciência, mas com doutrina. E não é só assim falar, olha, irmão, vamos estudar a doutrina. Não, é repreender, é redarguir com as pessoas para que eles ouçam a verdade, a palavra e a sã doutrina. Que é o que o homem iria fazer, que ele está falando aqui. Iriam abandonar todas essas coisas. Se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 4. E o versículo 5 fala, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então a palavra para nós hoje é, o que eu vou falar aqui hoje é para agradar todo mundo, para que eu continue sendo autorizado a falar, ou porque a sã doutrina assim o mostra? E nós ouvintes, estamos aqui para ouvir o que nós queremos ouvir e selecionar só o que queremos e o que não queremos, depois fazer uma rodinha, falar o que ele falou está tudo errado e fazer grupinhos de pensamento? Ou nós estamos aqui para ouvirmos o que a palavra de Deus tem para nos ensinar? E isso é importante. É a base do que Paulo está ensinando a Timóteo, que apesar de tudo isso que viria, aqueles que têm esse ministério devem cumprir totalmente o seu ministério, que vem de Deus e não vem dos homens. Nosso ministério não é da parte de homens, mas de Deus. Versículo 8, quando Paulo está dizendo, prega, insta, tempo, fora de tempo. Versículo 5, faz o trabalho. A impressão que agora você vai ter que arregaçar as mangas e sair aí, né? Vou fazer então. Não é isso que ele está falando. A pergunta que fica para nós é a seguinte: eu vou fazer isso na carne ou no espírito? Ele está falando para fazer pelo espírito, não é na carne. Essa exortação, ela cabe muito bem a nós, né? Mas na direção do Espírito Santo. Não está dizendo, ó, faz aí. Não é isso. A direção do Senhor você vai fazer isso por quê? Porque há necessidade. Ele está falando aqui por causa do tempo, né? O versículo 3 mostra o porquê disso. Então, o tempo, ele necessita realmente de todo esse trabalho, esse exercício, mas na direção do Senhor. Sempre nas conferências, os irmãos procuram colocar assim, o ministério da palavra, chamamos pregação para crentes, e também a pregação do Evangelho. Essa diferença nós vemos aqui também do versículo 2 ao 4, são bem características da pregação para crentes, porque ele está falando para que ele faça um trabalho entre os crentes, porque a profissão cristã tornou-se de uma maneira tal, desviando-se da verdade. Então, ele está falando que eles não sofrerão, no versículo 3, não sofrerão a sã doutrina. E no versículo 4, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Isso fala dos crentes, isso fala de nós. Desviar da verdade.
Isso significa que conheceu a verdade e agora estão se desviando. Como o irmão já falou também, o problema não era comprar a verdade agora. O problema agora é não vender a verdade. Então, o que está acontecendo na igreja, professa, é que eles estão vendendo a verdade que um dia compraram, os que compraram. Então, na verdade, falando sobre os que compraram a verdade. E agora estão vendendo. Então, essa é uma pregação para crente, o objetivo, né, é mostrar a verdade. Não só comparar, o que às vezes nós gastamos tempo, né, pregamos o tempo para fazer isso, comparando a verdade com o que não é verdade, e isso é necessário muitas vezes, mas é muito importante que nós entendamos a verdade para poder passar a verdade e falar mais dela do que não é a verdade, que é o perigo, né, de nós ficarmos ocupados com o mal. E aí, ao invés de nós explicarmos a verdade, coisa que todos nós devemos reconhecer, somos pouco conhecedores, e nós somos pouco conhecedores, e ao passar aos que deveriam ouvir, que estão querendo vender a verdade, nós não passamos tanto da verdade. E empregamos mais o tempo, muitas vezes, com aquilo que está se fazendo dentro da profissão cristã. E nós chamamos, né, religiões cristãs. Então, é uma exortação que cabe muito a nós nesses dias, que nós realmente devemos procurar compreender a verdade e falar mais dela. E para que nossos irmãos e nós mesmos aprendamos mais a verdade, digo nós e nossos irmãos, porque há aqueles que mais falam, que ensinam, e há aqueles que mais ouvem. Somente essa diferença. Então, os que falam também devem aprender mais a verdade para poder comunicar essa verdade. E os que ouvem, né, devem buscar entender essa verdade também que está sendo pregada a eles, para que eles não se desviem da verdade e não queiram um dia vender a verdade. E no versículo 5 nós vemos esse outro aspecto da pregação, que daí isso é para os incrédulos. Fazer o trabalho de um evangelista, evangelho é para a pregação, né, não somente aos incrédulos, logicamente, porque nós também aprendemos e nos regozijamos com o evangelho que é pregado, mas é um ministério mais dirigido aos incrédulos. Então, por isso que nas conferências, mesmo nas reuniões de assembleia, nós temos procuramos, né, fazer essas duas coisas. Falar, pregar aos crentes, falando da verdade, e também ter um espaço, né, para ter a pregação do Evangelho, também, que é para atingir então os de fora.